Bom dia aí, né? Muitas vezes, né? Chuva, para quem tem medo de trovão, relâmpago, aquele lonzinho relâmpago, aí, falta de energia, como sempre. Quando falta de energia, o pessoal reclama, eu também reclamo. Essa parte eu trabalho com isso, né? Então, a empresa muito toda ligando, para mais ações. Mas no final está tudo certo. A energia voltou, a chuva foi embora, está só serenando. E dentro desse clima, né, de paz, de harmonia, que está buscando cada um de vocês, possam, nesse momento, se entregar. Lembrando, todos os problemas foram causados por você. Ninguém causou esses problemas em você. Você mesmo que causou esses problemas. Você se permitiu a isso. Lembrando do Cristo, como falou primeiro, podemos dizer assim: vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, quando tem um problema, eu olho para esse problema aqui, é um pensamento emotivo, de tristeza, de angústia, do nada vem esse pensamento para mim. Eu vigio, isso não é meu, não estava bem. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar minha fé. O que é que eu faço? Uma oração. Como é essa oração que eu faço? Se eu souber o Pai Nosso, eu faço o Pai Nosso. Se eu souber a Ave Maria, eu faço a Ave Maria. Se eu não souber oração nenhuma, Deus Jesus, me ajude. É uma oração. Sempre faça isso. Tenho vontade de você dizer um monte de besteira para uma pessoa. Vigie. Não faça isso. Ore para ativar sua fé, para renovar as esperanças. A vida é uma proposta. E qual a sua proposta na vida? Se você se regredisse ao luto da sua mãe e percebesse o quanto você estava ansioso para vir nesse mundo físico, pergunte à sua mãe qual os sintomas que ela sentiu com você no ventre. O que é que você trazia para ela? Calma, paz, sono,
vontade de comer tudo até barro. E você vinha, qual o seu desejo? Já perguntaram à sua mãe como você era? Como você foi? Ah, bem, minha mãe não está mais aqui, sua minha também não está mais. Vou perguntar à minha mãe, faça uma prece, sua mãe continua viva. Não morreu. Ninguém morreu. Ninguém morre. O próprio Cristo nos dá toda essa certeza e nos mostra que a gente não morre. Ele mesmo, depois de 3 dias, aparece na Maria Madalena, com as Marias, depois dos discípulos. São 3 dias de reparação, gente. Da energia do corpo perispiritual, que é o corpo floresce. E muita gente passa esses 3 dias como fosse um pesadelo, ouvindo as pessoas dizendo que você morreu, e você aparece naquele instante junto com aquelas pessoas todas. Porque o veículo do mundo espiritual é o pensamento. Você não precisa de Uber, você não precisa de moto, você não precisa de nada. É só alguém pensar em você, você pensar em alguém. Você vai estar perto dela. Então, você está pensando em uma pessoa que já desencarnou, que já faleceu. Se você está em pensamento com ela, pode ter certeza que ela vai estar do seu lado. E se ela estiver bem você está. Se ela estiver mal você não está. Se ela partiu com câncer e não está se curando no mundo espiritual, não está no hospital, não está nada, ela vai vir com câncer também com você. E você vai sentir o sintoma de câncer que ela está sentindo. A cura vai se dar agora para vocês dois. Você no corpo e ela fora. Então vamos pedir a Jesus, aos bons amigos, que nos oriente, nos inspire, nos dê um dia de paz, que os tratamentos da casa possam ter esse acesso a cada um da gente, que esteja receptivo ao tratamento. Como diz aí as frases, uma mão que vai e uma mão que vem. Não adianta eu fazer isso se eu tiver a fé e se eu não melhorar depois disso aqui. Eu preciso melhorar. Voltando à primeira palavra que eu falei com vocês, nossos problemas são causados por nós. Nós é que causamos os problemas. Então, para nesse momento, você vai buscar justamente resolver seus problemas. Então, resolva. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso em cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estou aqui, meu amigo aqui que é de Santa Brisa, né? Veio de lá, né? Alguém veio de outra cidade aí distante? Você veio de onde? Serra Talhada. Serra Talhada. Belmiro. Estou com gente mais distante que você. A gente recebe muita gente de Maceió. Muita gente de Maceió, Aracaju. Muita gente. Serra Talhada aí. Seja bem-vindo. O pessoal de Santa Brisa, Belmiro. Todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte das Oliveiras. Todo mundo fala que é uma poesia que Jesus faz. Né? É uma poesia. Quem já leu o Sermão do Monte? Você? Quem já leu o Sermão do Monte? Quem traz o Sermão do Monte é Mateus, né? Que é um evangelista. Ele é um evangelista que ele não viveu com Jesus. E ele escreve o Evangelho por psicografia, por inspiração. Assim como Lucas, que é um médico, que também escreve o Evangelho de Lucas por inspiração, por psicografia. João e Paulo, não, eles estiveram com Jesus. E João, mais do que nunca, ainda fala muito mais de Jesus. Quem já leu o Evangelho de João aqui? Olha, gente, comentar isso para a gente. Muita gente está presa ao Velho Testamento. E tem gente presa ao Velho Testamento que as pessoas aprisionam e colocam medo dela, colocando um profeta. Como eram os profetas de antigamente? Moisés foi a primeira revelação nossa, foi um profeta. Mas ele vivenciou, trouxe os 10 mandamentos e ficou 40 anos o povo levando para a cidade, para a terra prometida. Que até hoje estou brigando lá, Jerusalém, para a Palestina, estou brigando, não consegue chegar nessa terra. Estão lá. E Moisés teve que criar leis.
matar alguém da sua família, você tem direito de matar alguém da família, dentro por dentro, olho por olho, e assim vai. Essas leis, essas situações, eram criadas porque naquela época a gente ainda estava muito primitivo. Nós vivíamos muito mais pelo instinto. Hoje, nós já estamos na era da razão. A gente pensa, a gente planeja, a gente age conforme o que a gente acha que está certo. Então, no Sermão do Monte, a gente buscou o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, gente, eu sempre falo que foi o Evangelho por 9 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele só traz Jesus. O Espiritismo só fala de Jesus. Se você não gosta de que alguém fale de Jesus, você está no lugar errado. Aqui só se fala de Jesus. Aqui se fala muito da Mãe Santíssima. Mas o Espiritismo resgata Jesus na sua maior pureza. Jesus é trazido por nós na doutrina espírita. Raramente você vai ver a gente trazendo aqui um profeta e trazendo as profecias. Não existe isso. E a gente vai ver também que no livro dos Espíritos tem várias perguntas e respostas. É o primeiro livro que a gente tem que ler na doutrina espírita. São 1012 perguntas e respostas. É muito interessante, tem muitas perguntas de vocês que podem estar ali no livro dos Espíritos. Sempre eu indico as pessoas para ler o livro dos Espíritos. O livro de cabeceira, você abre para as perguntas e respostas. E ele foi elaborado em cima das 10 leis morais. Então é muito fácil a gente encontrar. Jesus no Lar, de Nélio Lúcio, muito bom esse livro para você ler e adaptar-se à sua vida. A grande luz do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele traz desse livro um pouco do Monte das Oliveiras. Por isso que eu resgato ele. Fazendo um contexto espiritual, na questão de Jesus, quando ele se dirigia ao Monte das Oliveiras, ali, fora de Jerusalém, respondendo a pergunta dos discípulos. Os discípulos ficavam sempre indagando a Jesus. E ele sempre em prece. Aí os discípulos perguntou: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim dos tempos? Mateus escreve essa parábola, essa conversa, essa pergunta dos discípulos para Jesus. Quando é que vai vir esse final dos tempos? As pessoas sempre tinham contato com mais antigos. Olha, do jeito que está aí é final do tempo. Lá tem Maria, tem coisa ruim. É final do tempo. Pai matando filho, filho matando pai, não sei o que, aí começa a confusão. E aí, olha quanta coisa, terremoto, tsunami, isso aí é final dos tempos. Isso é castigo de Deus. É isso mesmo. É assim que vocês pensam? Como pensar nisso tudo que está acontecendo? Será que o planeta está mudando a sua forma? Ele também está evoluindo? Porque os habitantes desse planeta chamado Terra vão estar regenerados. Eles não vão estar mais se sentindo como resgate, como prova. Está aqui em prova e expiação, provando e sofrendo para aprender. A Terra vai chegar o ponto agora de regeneração. Você vai estar aqui dentro, buscando ser feliz por mais tempo, se conhecendo. E Jesus responde aos discípulos, dizendo assim: ele não faz uma previsão apocalíptica, né, para assustar os discípulos. Né? Ele só diz uma questão: os sinais de tribulações, guerra, fome, terremotos, e os falsos profetas, e o esfriamento do amor, que é fora da caridade. Isso aqui são sinais de que os fins dessa transição, desse modo de prova e expiação está acabando. A gente vai ver as pessoas cobrando que cuide do meio ambiente, cobrando que cuide dos animais, ninguém machuca, cobrando que não machuque aquele ser que está ali na rua, na praça, que você quer para o seu horário livre. As pessoas vão cobrar, não vão aceitar mais isso. As pessoas não vão aceitar mais ver um homem agredindo uma mulher na rua, não vão aceitar mais. Antigamente dizia assim: olha, entre marido e mulher não se mete a mulher. Se mete, você tem que ligar, liga para a polícia, chama a polícia. Não deixa esse homem agredir essa mulher. Não é isso? Já está, a gente vai ter que mudar essa estrutura. E aí, quando Jesus fala dessas tribulações, dessas guerras, olha a guerra que a gente está vivendo hoje, uma guerra comercial. Um país capitalista que vive das misérias do mundo,
ele impõe mais tarifas. Tarifando tudo. Tudo que você produz no terceiro mundo que manda para ele, agora vai ser tarifado. Aí como é que você vai vender para lá? Vai correr como? Para pagar os impostos desse. Como é que você vai pagar isso? E esse país, ele tem as condições de também produzir, ficar auto-independente. É uma situação que a gente fica se perguntando. Só os economistas que dão as respostas aí, não convincentes, mas a gente entende que, como o homem traz o orgulho e o egoísmo dentro dele. É uma expressão de egoísmo muito grande, né? É uma expressão de egoísmo. E ele não está medindo o que vai acontecer na economia global, o que vai acontecer conosco aqui. Ele está medindo nada disso. Ele é um presidente, ele está numa condição com várias empresas dele. Vai ter necessidade de passar o ano de privação, pessoal? Ele vai passar a privação. Um país que diz que ele é da democracia e está impondo uma situação. Isso não é uma ditadura? Dizendo que é isso agora, a tarifa é essa e não é assim. Imagine. A gente está regredindo justamente para buscar o que Jesus está falando para nós. Haverá falsos profetas. Quantos estão vendo aí profetizando, curando, dizendo que traz a cura, traz isso aqui para você? Milhares, né? Os falsos profetas hoje estão aí, inclusive, com franquias nos seus templos. Nos seus templos. Milhares, gente. Alguns mesmo tem, alguns aqui também. E uma pessoa me falou assim: Pedro, eu fui lá porque eu estou depressiva e eles disseram que me curam. Cheguei nesse lugar aqui, Paulo Afonso, aqui próximo da região do centro da cidade, todos vestidos de preto. Ô gente, parece uma seita. E Paulo Afonso tem isso, mas a mulher falou, até que tem nada. E lá eles disseram que minha depressão ia acabar. Fizeram uma consulta, eu paguei a consulta R$150 e estou fazendo tratamento de depressão lá com esse povo. E o que é que eles estão fazendo com você? Eles disseram que eu vou ficar bem, vou recuperar tudo, inclusive vou ter prosperidade. Isso é muito trazido para algumas pessoas. Pessoal, imagine, gente, as igrejas estão aí trazendo prosperidade. Venha, tu vai ter um casamento, venha que tu vai ter um grande emprego, venha que tu vai ter dinheiro. Prosperidade. E esses falsos profetas estão aí migrando em toda situação. Toda a civilização, gente, todas as situações, está passando por um ciclo de tarefa e de culpa. O Brasil está com o seu ciclo de tarefa e de culpa. Os Estados Unidos está falando com ele. A União Soviética, a Ucrânia ali junto, né? Quanto tempo de guerra estão ali? E não tem sinal nenhum que vai parar. Entra para o Oriente Médio, a Palestina, né? Jerusalém, ali o povo dos ramais, assim vai. Uma confusão enorme aqui. Mas cada um fechando o seu ciclo. E você, qual é a sua guerra? Qual é o teu ciclo? O que é que você precisa fechar dentro de você, a sua guerra? A sua guerra é um relacionamento. Você precisa fechar o ciclo do seu relacionamento para começar um novo relacionamento. A sua guerra é esse trabalho que você vive todo dia, que você não suporta mais. Você precisa fechar o ciclo do seu trabalho, é um novo trabalho. Qual é a sua guerra? Qual é a sua guerra? Qual é o teu processo? Então, todos nós estamos vivendo essa função de evolução. E esse conceito de evolução, Jesus anuncia no Sermão do Monte, nas Oliveiras de Mateus. Quando ele fala assim, os tempos de tribulação, os falsos profetas e o esfriamento da caridade são elementos que caracterizam o momento da transição. Vocês estão vendo isso? Acontecendo isso? E aí, Jesus falou lá atrás, né? Já estamos vivendo isso. E aí o que acontece? A gente vai pegar um pouco do Espiritismo. O que é que o Espiritismo relaciona isso tudo? Na Gênesis, no livro A Gênesis, no capítulo 18, aprofunda a ideia, explicando que a humanidade terrestre está passando por um estágio de prova e expiação para o mundo e regeneração. É a transição planetária que eu estava falando para vocês. Segundo ele, terá muitas mudanças e não será por milagre ou destruição súbita, mas por meio da transformação moral dos espíritos que habitam o planeta. Ou seja, a nova terra surgirá à medida que os corações sejam renovados.
Então, se você não está buscando se renovar, se você não está buscando trabalhar o teu ódio, a tua angústia, você não está conseguindo entrar na transição planetária. Eu vou fazer um testezinho com vocês aí. A geração nova marchará para a regeneração com um passo firme de fé esclarecida. Kardec nos chama a atenção na agenda do capítulo 18. Essa geração nova somos nós. Estamos aqui. Talvez os últimos chamados. E o que é que você está fazendo com esse chamado? O que é que você está buscando aí nessa situação? Então, a transição planetária, ela está para todos nós. Tem vários livros. Tem um livro de Manuel Fernando de Miranda que fala, o Valdo Franco fala da transição planetária. Tem um livro de João de Anjos que fala o amanhecer de uma nova era. E aí a gente vai ver aí, nessa transição, mostrando o que se vai acontecer. E tudo está nesse livro. Se você ler esse livro, tiver um acesso a ele, você vai ver que muitas coisas que estão acontecendo hoje faz parte do ciclo da transição. Não devemos nos assustar. Jesus mesmo, ele nunca profetizou nada para a gente, nem o fim do mundo. O nosso papel aqui é ser semente do novo mundo, vivendo com fé, perdão e ação do bem. Esse é o nosso papel. Analisemos aí, gente, como identificar os tempos de mudança. As crises morais e éticas, desastres naturais cada vez mais frequentes, doenças e pandemia, conflitos sociais e guerra. Isso tudo está Jesus falando para todos nós que o nosso planeta vai passando por essa transformação. E no livro de João de Anjos, ela traz bem descrito na sua obra, falando isso aqui, gente, um livro lançado muito antes, que teve pandemia, que teve todas essas coisas. Já mostrando para todos nós, para que a gente se preparasse para essa nova era, essa nova condição. Um exemplo prático para a vida de hoje, gente. Olha aí, às vezes a gente escolhe não perdoar porque a gente quer guardar as mágoas. A gente não consegue perdoar. Então, vou guardar as mágoas mesmo. Eu prefiro guardar as mágoas. A gente está colocando mais óleo em nossa lâmpada ou contribuindo para o novo mundo. Essa lâmpada é o que a gente utilizava antigamente, quando tinha energia elétrica, para não sair com vela, que a vela apagava com fogo. Saía com a lâmpada, botava óleo, acendia e saía com ela. Caminhando, né? Cada um com a sua lâmpada. A lâmpada de cada um da gente aqui, gente, é os nossos olhos. Se você anda num lugar claro, com luz, você vai enxergar tudo e vai tropeçar. Mas se você entra na escuridão, você não vai conseguir enxergar nada. E nós precisamos colocar luz em nossas vidas. O que é luz? Buscar mais, viver esse amor incondicional, sem cobrança. Perdoar mesmo, trabalhar nossas angústias. A gente precisa fazer isso. E quando a gente começa a educar com amor e os valores espirituais vão se apresentando a nós, a gente vai vendo que a dificuldade que a gente vai acontecendo, a gente vai ter fé, humildade e perguntar assim: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está trazendo para mim? O que vai trazer para mim isso? O que é que eu preciso mudar na minha vida? Então eu vou fazer um teste com vocês para ver se você está participando da transição planetária. É uma autoavaliação espiritual que a gente montou para fazer essas perguntas. As perguntas que eu vou fazer, vocês vão responder sempre, às vezes, raramente, nunca. A primeira pergunta é a espiritualidade ativa. Eu cultivo um momento de conexão com Deus através da oração, do evangelho no lar e da meditação interior. Vocês conseguem fazer isso? Sempre, às vezes, raramente ou nunca. Vamos para a segunda pergunta. Busco fazer o bem, mesmo que em pequenas atitudes, sem esperar reconhecimento. Sempre, às vezes e raramente, você escolhe uma letra dessa aí. A terceira pergunta: evite fofoca, julgamento e palavras ásperas, preferindo incentivar, orientar e acolher. Sempre, às vezes e raramente, nunca. Às vezes. Autoconhecimento e reforma. Estou atento aos meus sentimentos, reconheço minhas falhas e busco me melhorar constantemente. Às vezes, sempre, nunca. Perdoar ao invés de guardar mágoa. Quando alguém me fere, eu esforço por perdoar e compreender, em vez de alimentar o ressentimento. Sempre, às vezes, raramente, nunca. Raramente. Responsabilidade com o planeta e o próximo. Tenho consciência ecológica, respeito o outro e sem diferença. Eu promovo a paz onde eu estou.
sempre, às vezes, raramente, nunca. E aí, o estudo de viver essa doutrina do Espírito. Leio, estudo, aplico o ensinamento dos Espíritos Superiores no meu dia a dia. Às vezes, sempre, raramente, nunca. Fé raciocinada e vigilância. Questiono com equilíbrio, busco compreender e viver com discernimento, evitando fanatismo. Às vezes, sempre, raramente, nunca. E aí a gente está chegando ao finalzinho do questionamento para você se autoavaliar. O amor ativo. Amo não só com palavras, mas com atitudes concretas. Sirvo, ajudo e apoio. Sempre, às vezes, raramente, nunca. E a 10ª questão e última. Sou uma presença de Pai. No lar, no trabalho, na sociedade, eu busco ser luz, consolo e equilíbrio, mesmo diante do desafio. Estou sempre trazendo a palavra de conforto para as pessoas. É assim. Nas suas avaliações aí, se a sua maioria foi sempre, você é uma semente de novo mundo em plena germinação, está aguardando irradiar luz no caminho da regeneração. Se a maioria foi B, às vezes, você está em um processo de transição interior, oscilando entre os velhos hábitos e os novos valores. Se a maioria foi C, você ainda está fortemente vinculado aos padrões do mundo de prova e expiação. É hora de despertar com maior consciência e amor. Se a maioria foi nunca, você está perdendo a oportunidade de servir na construção da regeneração, mas nunca é tarde para recomeçar. O Cristo chama todos nós desse novo tempo. É interessante quando a gente para com essas perguntas e começa a analisar e assim, realmente está faltando isso. Se está faltando, comece a trabalhar isso em você. Queira estar aqui. Eu vou trazer aqui, só para a gente entender um pouquinho do sermão da montanha, o sermão de Lucas Oliveira, uma parábola que Jesus simboliza aí a preparação espiritual para todos nós, que é chegada a esse tempo. Ele fala de 10 noivas e que vão ao encontro de um noivo. Já alguém já leu esse encontro? Essa parábola é muito interessante, porque ele fala assim, que essas noivas, né, essas noivas vão ao encontro desse noivo. A parábola das 10 virgens traz para a gente aqui, ou elas vão no caminho, 5 vão levando óleo e 5 vão levando óleo. Esse óleo é para colocar na lâmpada, para acender a lâmpada. Então essas 10 noivas vão escolher, dessas 10 noivas vai ter um só noivo para elas. 5 vão dessa forma e 5 vão sem óleo nenhum. O óleo representa as ações morais, vigilância, a fé ativa e a caridade. As prudentes, mais prudentes levam óleo, elas estão preparadas, mesmo sem saber a hora. As imprudentes deixam sempre para depois, para resolver qualquer coisa. Essa mensagem aqui do reino, da consciência, o reino de Deus, que desperta na gente, às vezes muitas coisas só vai despertar na gente porque algo externo mexeu com o nosso interno. Enquanto não mexer com o nosso interno, a gente fica ali acomodado, achando que está tudo certo, está tudo bem. Não está tudo certo. Então o que significa espiritualmente? A lâmpada representa a fé, a presença de Deus em nossas vidas. O óleo simboliza nossas ações morais, como eu falei. As virgens prudentes representam os espíritos conscientes de sua jornada evolutiva, que se preparam constantemente, mesmo quando tudo aparece estar em silêncio ou em espera. As insensatas, as imprudentes, refletem aquelas que deixam para depois a vivência, aquelas pessoas que deixam para depois a vivência do Evangelho, esquecendo que a regeneração começa hoje, com as pequenas escolhas. Emmanuel traz no seu livro, né, Palavra de Vida Eterna, comentando essa parábola de Jesus. E ele faz essa metáfora de 10 virgens em busca de um noivo. Somos nós aqui nessa caminhada. Quantas pessoas estão no estado de prudência realmente? Prudente, sabendo agir com o próximo sem machucar, sem dar falso testemunho. Quantas pessoas estão assim? E quantas estão aí numa condição insensata? Aí tu machucou, não perdoa mais nunca. Vou morrer, mas não vou lhe perdoar. Já viu pessoas falando isso? Então Jesus nos chama nesse Monte das Oliveiras justamente a isso. O que é profetizar? Significa o quê? Viver o que Jesus nos ensinou. E a parábola das 10 virgens é prudente a gente estar preparado nesse momento.
E é esse momento que a gente precisa ter o perdão constante, fraternidade ativa, trabalho no bem e autoconhecimento e reforma íntima. Esses pontos, esses 4 pontos que eu vou trazer para vocês aqui, é muito interessante, que é a conduta regeneradora. É a conduta que você tem que ter para estar aqui, nesse planeta que vai estar regenerado. Perdão constante, me ensina Jesus. Até Pedro me pergunta a Jesus: quantas vezes eu perdoo meu inimigo, Senhor? 7 vezes. Jesus fala: não são 7, 70 vezes 7. Nós estamos realmente ainda na condição de perdoar. Fraternidade ativa, ou seja, o que você é no lar, você é no trabalho, você é nas redes sociais, você se docinho mesmo, assim, pão de mel, que você coloca lá, faz sua foto, bota no Photoshop, tira aquelas rugas, tira as coisas, e bota aí jovial, esticadinho, certinho. É essa pessoa que você quer vender para as pessoas? Dentro da sua casa, como é que você é? No trabalho, é a mesma pessoa? Como é que você está fazendo isso? Como é que está tratando você? Então a gente precisa ser esse companheiro, a gente precisa ser esse parceiro, essa parceira. Então, profetizando com Jesus, gente, confiar no que ele revela para a gente. Jesus, no Monte das Oliveiras, não promete um mundo sem dores. Ele alerta sobre os tempos difíceis, mas também convida para nós não ficar inquietos. Inquietez, ficar quieto. Confiar que tudo isso passa e tudo vai passar. Nós precisamos muito, com esse experimento que a gente está tendo na nossa vida, tentar entender o que Jesus quis nos ensinar. Porque ele é nosso guia e modelo. É através dele que a gente vai para esse mundo de regeneração. Ele traz os exemplos disso. Então, a verdadeira preparação para os tempos novos não é o controle de tudo, é a confiança no fluxo da vida conduzida por Deus. Então, quando eu for uma atitude assim, mas se esse Jesus no meu lugar, ele faria o quê? O que Jesus faria nesse mundo, no meu lugar? Eu estou passando essa tribulação, no trabalho, em casa. O que Jesus faria no meu lugar? Às vezes a gente toma as coisas por impulso. A gente precisa entregar ao caminho da regeneração. Raramente a vida desenrola para nós do jeito que a gente deseja. Muitas coisas, muitos desencontros. Muitos desencontros. Quantas pessoas querem me comprar um gente? Quantas pessoas querem um emprego? Quantas pessoas querem passar no vestibular para medicina? Nesse sonho. Quantas pessoas estão assim, vivenciando dessa forma? E aí se tranca nesse mundo, né? E aí começa as decepções. Ela está preparada para as decepções? E Jesus fala assim: quando tiver algum desencontro da sua vida, olhai os livros do campo, vigiar e orar. Olha o que Jesus fala. Então, se eu estou aqui agora com meus reflexos, eu preciso mudar os meus reflexos. Eu falei a aula toda sobre reflexos, sobre os méritos do reflexo. Nós criamos tudo para a gente. E esses reflexos podem ser condicionados. Nós temos reflexos de ação incondicionados, já nasce com ele, por exemplo, tenho fome. Qual é o reflexo? Comer. Tenho sede. Qual é o reflexo? Beber água. Esses reflexos são reflexos incondicionados, já são natural do ser. E os seus reflexos que você está criando? O que você está criando? Uma tristeza, reflexo de tristeza, de angústia, desespero. Quais são os seus reflexos que você está criando e está vivenciando? Então a gente precisa vigiar e orar e olhar para o livro do campo, porque eles estão ali brilhando. Jesus disse para a gente com toda clareza que Deus coloca tudo aqui perfeitamente. Mesmo com a chuva de ontem, que veio para limpar toda essa atmosfera nossa, a chuva ela é interessante não só para fertilizar a terra, mas para fazer a limpeza. A limpeza miasma dos nossos pensamentos. No umbral nós estamos aqui no umbral. Nós não estamos aqui numa condição boa, nós estamos numa condição umbral. O umbral é o local onde a gente vem mergulhar no corpo e passar as experiências aqui. Nós queremos ir para as moradas, Jesus falou, a casa do Pai é para as moradas. E como é que chega a elas? Se não morrer. E quem é que quer ir para essas moradas? Ninguém quer, a gente está acostumado aqui no umbral, condicionado. A gente sai daqui passando na esquina até o cara bebendo, tomando cachaça, dançando na rua, brincando. Vai chegar agora a Semana Santa.
As pessoas vão ficar tomando vinho, porque tem que tomar vinho. Ou está tomando cachaça mesmo. E vão matar esse Judas depois. E depois vão matar as criações, os bodes, as cabras, as ovelhas, roubar nas roças das pessoas que estão criando, para fazer festa na carne. Olha como é que está aí, não sei. Ele não consegue entender o que é a Semana Santa. Ele não consegue entender. Então o Reino do Céu se manifesta quando nós entregamos a vontade do bem. E aí, como mensagem final, para a gente alinhar o que a gente conversou com vocês: bem-aventurados que confiam, estejam preparados para não saber o dia nem a hora que você vai partir. É tão difícil, gente, esse momento, para quem fica e para quem vai. Para quem vai é pior ainda. É pior ainda. Eu estava passando com você que ela está com mais de 3 dias sem comer e sem dormir. Porque o pai dela partiu. Desencarnou. E ela dizendo para mim: como é que está meu pai, Pedro? Pergunte os espíritos aí como é que está ele. Eu digo: seu pai está do seu lado. Não pode estar do meu lado. Ele morreu. Mas você está deixando ele sem. Depois de 3 dias ele desperta. A gente acorda. Por isso que o corpo não pode ser cremado antes dos 3 dias. Tem que ser cremado depois do 3º dia. Quem está preso, posicionado ao corpo ainda, sentindo as coisas do corpo. A pessoa morreu agora, se eu não cremar o corpo dele no dia seguinte, vocês ficam preparados tudo para ele não ser tanto. Porque tudo é preparado no mundo espiritual. Mesmo com a ignorância nossa, os espíritos trabalham. Então, a gente vai vivendo nesse mundo e a gente não quer, e a gente resiste. Sempre a força maior que precisa modificar. E aí a ferramenta é a dor. E a dor Deus permite. O sofrimento é permitido por Deus. Para que nós despertemos para esse mundo regenerado que você está dentro de você, que você está construindo. Imagina agora, o planeta deu uma girada agora aqui, e a gente está aqui dentro do sistema agora estando no mundo regenerado. Nós estamos falando da posição planetária. E aí? Você consegue ficar no mundo regenerado? Como é esse mundo regenerado? As dores, as doenças não vão estar muito mais fortes como está vivendo no mundo de prosperação. Não vão estar tão fortes. Já estão muito mais equilibradas, as pessoas vão sofrer menos as dores do corpo físico. E aí, como você chega nesse lugar, não tem mais dor nenhuma, tá bom não? Tá ótimo, tá? Agora, é um mundo onde a gente divide as coisas com os outros. A gente vive em fraternidade. É um mundo que a gente deseja o bem para o outro. A gente ora para o outro. A gente não só ora para a gente pedindo as coisas, a gente ora para o outro. Consegue fazer isso? Parar para orar para alguém. Eu me lembro que o pai falou comigo que eu precisava orar nos grupos de WhatsApp. A gente tinha o quê? Quase 11 grupos de WhatsApp. Aí foram 250 pessoas. Aí eu pegava o grupo, orava aqui. Deus, que abençoe todos os campos desse grupo. Bota uma mensagem parou esse grupo. Você vai abrir cada um e vai orar para cada um. Hoje, tudo aí, 8 vezes 56 pessoas. É muita coisa. Não é bom a gente orar para a humanidade, mas a gente orar para alguém. Escolha alguém próximo a você e ore por ele. Escolha. Aquele irmão difícil que você tem, aquela irmã difícil, aquele tio difícil, aquela tia difícil, escolha ele e ore para ele. Ore com o anjo guardião dele se ele estiver encarnado, se ele estiver no corpo físico. Se ele já morreu, ele não tem mais anjo guardião. Está ele sozinho agora no mundo e quem é aqueles que partiram dele. Nosso anjo guardião só fica conosco até o último suspiro do nosso corpo. Depois ele vem fazer a visitazinha, olhar aí como você está. Então a gente pensa que o anjo guardião não está com a gente. O que é que você faz com o seu anjo guardião? Você conversa com ele. Eu vou comprar agora um terreno. Eu chego aqui e faço minha prece assim, meu anjo guardião. É um bom negócio eu fazer com esse terreno. Vai ser bom para mim. É isso mesmo que eu preciso fazer. Mas ele está consultando o seu anjo guardião uma coisa material. Ele vai te dizer. Ele vai te dizer. Então o anjo guardião sabe tudo de você. Ele sabe o seu planejamento reencarnatório. Você planejou tudo isso. Tudo que está passando aí, as pessoas que você escolheu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo você planejou tudo. E Deus não tocou
condição para você cumprir o seu planejamento reencarnatório. Não, um desafio muito grande. Você é esse pãozinho de mel mesmo? Ou é cabeça dura? Não aceita conselho, não escuta ninguém. É do seu jeito, é da sua forma. Então a gente vai caminhando, gente, e vamos profetizando nossa vida, escolhendo a confiança, praticando o amor, silenciando na resistência do mal, orando, né? E aceitando que a vida sabe o que está fazendo, porque ela é conduzida por Deus. Eu finalizo com as palavras do Cristo aqui, a nossa palestra: vigiai, orai e confiai. Com gratidão e esperança, a gente vai seguindo como semente nesse mundo. A gente vai seguindo aí, agradecendo esse momento que é nos dado a oportunidade de melhora. A gente tem que agradecer. Agradecer a doença que está passando por ela, porque ela traz algum ensinamento para você. E você só vai se curar se você entender que ela traz ensinamento para você. E quando você não entender, ela vai e vai voltar. Vai e volta. Quantas pessoas curam do câncer, o câncer volta de novo? E às vezes volta agressivo. Ou ela passa de novo, se cura de novo. Isso aí é pau de goiabeira, né? Pau de goiabeira é difícil quebrar, né? É um pau de goiabeira. Então as pessoas estão vivendo dessa forma, se elegendo dentro de uma estrutura que ela mesma acha confortável. Falar mal da vida dos outros. Entendeu? Buscar ter vantagem em tudo, inclusive nos relacionamentos pessoais, trabalhistas, financeiros. Ela vai vender uma cadeira dessa, ela sabe que isso aqui custa R$30, ela vai cobrar 50. Eu peço 50 para chegar para eu ver na parede. Ainda vai ganhar R$10 no valor que é de 30. Nós estamos assim no poder de barganha. As pessoas vão se relacionar com o outro já em intenção do que o outro tem. As pessoas não se relacionam para se montar parceria, para os dois se vencerem no dia a dia. Não é fácil viver no dia a dia. Nós estamos num mundo de prova e expiação. E assim sendo, a gente vai agradecendo a nossa Mãe Santíssima, agradecendo aos bons amigos espirituais que aqui estão, ao teu anjo guardião que trouxe para cá, ou trabalhando aqui deu para trazer você. Eu digo por mim, porque para mim entrar no centro espírita foi um trabalho muito grande. Eu imaginava que os espíritos estavam no conta das pessoas. Eu imaginava que as pessoas dançando com aquelas roupas, aqueles perfumes de alfazema. Imaginava um monte de coisa. Não é nada disso, né? Não é nada. O espírito está entrando no corpo de ninguém que não entra. E não tem ninguém aqui de roupa todo perfumado com alfazema, não tem nada disso aí. Não tem nada disso. Esse ambiente que aqui nós estamos, uma energia que revigora cada um de vocês, nesse momento, todos vocês já estão em tratamento. No momento que você adentra aqui, o ambiente é todo seguro, todo preparado para nos receber. Então aproveite esse momento nessa casa, aproveite esse cheiro de rosas que está chegando para você, aproveite esse momento para conversar com o seu anjo guardião e comece a colocar essa frase. Conversar com o seu anjo guardião. Ele existe, ele está presente. Gente, se a gente não der certo no nosso projeto, ele vai ficar triste, porque ele tentou de todo jeito ali nos ajudar. O que a gente tem que fazer? Repetir a lição. E será que tem condição de repetir a lição fácil? Quem é que quer ter filho aqui? As meninas solteiras aí, as mulheres que têm condição. Alguém quer ter filho? Levante a mão. Mulher. Você? Quantos? O que vier. Está disposta, né? O que vier está bom, né? Já tem os pais dessas crianças? Já tem os pais? Já tem o pai da criança? E por que não ora com o anjo guardião e eu quero para ele mostrar? Quem é essa pessoa que vai dar para você? Então você não confia nisso. Vai lá. O que encontrar está tudo bem, porque o negócio não ficar solteirão. O que encontrar está tudo bem. É isso mesmo. E quando encontra uma pessoa que fisicamente não é aquela pessoa que você vai botar nas fotos no Instagram. E se botar, vou usar Photoshop. Para mudar, né? Porque a gente quer apresentar o físico, a gente não quer apresentar a nossa energia. E a nossa energia é que importa.
Quantas pessoas belas fisicamente, você se aproxima dela, se sente mal. A energia dela não é boa. Quantas pessoas assim? E quantas pessoas você senta com ela e você não quer sair de perto dela? Você quer conversar ali com ela, ali, pega a mão dela, ficar bem juntinho ali. A energia é muito boa, contagiante. Gente, tem vários espíritos que querem vir para cá. Vários. A gente estava trabalhando para finalizar a conversa com vocês, lá em Piranha, semana passada. E tem um casal lá para ter dois filhos, né? E eles estão preparando esse momento. Só que ela já está com quase 8 meses e não conseguiu engravidar. Tem todos os aspectos psicológicos, todo o aspecto de saúde da mulher e do homem, né? E todo um aspecto espiritual. Na doutrina espírita a gente vai ver o aspecto espiritual, o aspecto da saúde também. Se caso tiver alguma interferência no útero dela, ou alguma coisa, os espíritos vão fazer a cirurgia, né, espiritual ali, para arrumar o útero. Atentar o útero físico, o útero do corpo perispiritual. E aí vai o corpo físico ter a resposta, porque o perispírito já está arrumado, então o corpo físico vai estar arrumado. As cirurgias espirituais aqui são feitas no corpo espiritual, por isso que é cirurgia espiritual. Se fosse cirurgia física, o cara vai estar cortando vocês aí, que na verdade importa mesmo, vocês não estão vendo o seu perispírito, os espíritos usam todo esse mecanismo para isso. E aí, a gente conversando com essa moça, ela passou cirurgia, e começando a ver a parte espiritual. 3 crianças querendo tudo. 2 meninos e uma menina. Só que a menina era todo mundo, né? Chata, né? Batia no irmão mais pequeno, o mais velho era caladão. Ela dizia que a vez dela era ela que queria primeiro. E o outro canadão também queria vir. E essa discussão que acontecia, gente, ninguém se conectava ali no momento do óculos, com os próprios olhos. Não se conectavam, porque todos queriam vir primeiro. Todos os 3. Aí é toda uma conversa espiritual com esses 3 espíritos que quer vir com o filho dela para quem vai vir primeiro. Foi tudo acertado. Gente, na hora que estava tudo para acontecer, o mais novinho, pequenininho, desistiu desse acordo. E aí, de novo, prejudicando aí a vida da menina que veio primeiro. Então, é toda uma estrutura sendo montada no mundo espiritual. A gente vê que o Espírito veio e veio para nós com todo o planejamento, pronto para que ele, junto com você, desenvolva o que ele precisa para estar nesse mundo general. Tu vai receber espíritos, que nós estamos já convivendo com esses espíritos com um grau de evolução maior, já estão permeando a Terra, muitos já estão reencarnando conosco para ajudar a expansão. Esse menininho aqui, ó, ele mexe no celular, ele diz coisas, já tem até um menino médico, ele é de 6 anos, 7 anos, dá diagnóstico, tá tudo. Espírito com uma evolução, gente, estão reencarnando para ajudar Jesus nessa transição. E eu tenho certeza que vocês todos aqui, inclusive eu, a gente está ajudando Jesus nessa transição. Então vamos pedir a nossa Mãe Santíssima, vamos agradecer por esse momento. A gente vai encerrando esse nosso encontro e continuaremos daqui a pouco, né, no tratamento. Tem um lanche aí, tem uns pastéis aí, tem um café do Aldênio aí, né? Tem livros, Luiz está ali. Aqueles que não conseguirem comprar o seu livro, pode conversar com o Luiz, que está aqui na frente. Diz o título que você quer, ele vai ver o título, vai falar com a editora, vai ver o preço, passa para você, e você vai querer ou não, a gente pede o livro para você ser negativo. Ah, mas Pedro, eu tenho aí o Mercado Livre, pode ser no Mercado Livre vocês também, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem a condição de pegar um livro com condição mais barata e também entregar para você uma condição mais em conta. Espero que vocês encontrem aí o que vocês devem buscar hoje. Espero também que vocês retornem aos seus lares aí com toda a proteção divina e com a nossa Mãe Santíssima em sua vida. Assim vamos pedir para que a Mãe Santíssima passe à frente, vá até a nossa casa, vá até as pessoas que precisam desse momento.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. É assim seja. Todos benditos e bem-vindos.